Que diz a palavra inspirada sobre o consultar médicos espíritas? Lemos o seguinte do Espírito de Profecia. Fui instruída a dizer aos médicos e ministros a tomar uma firme posição pela verdade. Não devemos permitir sentimentos ateísticos e espíritas a serem trazidos diante dos nossos jovens. Deus nos tem guiado no passado, dando-nos a verdade, a eterna verdade. Devemos permanecer nesta verdade. Alguns dos dirigentes na obra médica têm sido enganados e, se continuarem com as ideias imaginárias espíritas, eles farão muitos a crer que a plataforma sobre a qual estávamos permanecendo pelos últimos 50 anos se desmoronou. Esses homens devem agora ver com os olhos ungidos, com visão clara espiritual, que apesar de que tudo o que o homem pode fazer, o fundamento de Deus permanece firme. E o Senhor conhece quem são os seus. Testemunhos especiais, série B, número 7, página 38. Outro testemunho diz: esse é tirado de Testemunhos Seletos, volume 2, página 52. Tenho recebido de tempos a tempos cartas de pastores e de membros leigos da igreja perguntando se acho errado consultar médicos espíritas evidentes. Não tenho respondido a essas cartas por falta de tempo, mas agora o assunto me é de novo insistentemente apresentado à atenção. Tão numerosos se estão tornando esses instrumentos de Satanás e tão geral é o costume de buscar deles conselho que parece necessário proferir palavras de advertência. Deus colocou ao nosso alcance o obter conhecimento das leis da saúde. Constituiu em dever para nós o conservar nossas energias físicas nas melhores condições possíveis, a fim de lhe podermos prestar serviço aceitável. Os que se recusam a aperfeiçoar a luz e o conhecimento posto ao seu alcance estão rejeitando um dos meios a eles assegurados por Deus para promover tanto a vida espiritual como a física. Colocam-se assim em condições em que ficam expostos aos enganos de Satanás. Testemunhos Seletos, volume 2, página 52. Assunto financeiro. No dia 2 de janeiro de 1950, o irmão Carlos Kotzel enviou uma carta ao irmão André Lavric, no Brasil, da qual transcrevemos algumas linhas. Eu tenho aqui esta carta, e a carta diz: envio à Conferência Geral. Todos os envios devem ser feitos agora em dólares, pois estes são muito necessários no momento. Se puderes comprar cheques de viagem em dólares, à ordem de Adolf Hieber, o meu cunhado, poderás enviar a ele em seu nome. Ele fará o câmbio dos cheques e os depositará na nossa conta. Portanto, por favor, faze o câmbio do dinheiro. Se puderes obter cheques fidedignos, envia-os via aérea registrado com algumas linhas ao endereço Mr. Adolf Hieber, P.O. Box 189, Bayville, New Jersey, USA. Uma carta semelhante a esta, mas sem data, foi enviada pelo irmão Carlos Kotzel também ao irmão José Carmen León, no Peru, e citamos dela algumas palavras. Aqui está a carta também enviada a José Carmen León.
O irmão Kossel diz: preciso escrever a todos os campos para que escrevam dizendo quantos dólares eles têm reservado durante o ano de 1950 para a Conferência Geral. E eles devem enviar o montante imediatamente, se possível em cheques, à ordem de Adolf Hieber, ao seguinte endereço: Mr. Adolf Hieber, P.O. Box 189, Bayville, New Jersey, USA. Uma outra carta escrita pelo irmão Carlos Kossel ao irmão Segundo Paredes, também no Peru, diz: essa carta também não tem data. Citamos dela: vocês ainda têm de enviar do dinheiro da editora ali $1.200. O total era 1.700, mas você já nos enviou um cheque de 500. Se tens dinheiro na conta de publicações, podes comprar outro cheque, a ordem de Adolf Hieber, e envie a ele diretamente, não por aqui, senão a ordem de Mr. Adolf Hieber, P.O. Box 189, Bayville, New Jersey, USA. Apesar de que a Conferência Geral já estava registrada, o irmão Carlos Kossel tinha o dinheiro da Conferência Geral depositado no banco em seu próprio nome. Em nenhuma parte do mundo, uma sociedade ou organização se permite ter o dinheiro da firma em nome de uma pessoa particular. Infelizmente, isso é o que aconteceu com o irmão Carlos Kossel como tesoureiro da Conferência Geral. Como considera o céu tal procedimento? Mesmo à vista do governo secular, isso seria considerado não somente injusto, mas ilegal, uma violação da lei civil. Além do dízimo dos dízimos, o irmão Carlos Kossel enviou ao seu cunhado $5.289 pertencentes à editora da Associação Argentina, conforme a carta assinada pelos delegados da conferência dessa associação no ano de 1953. Aqui está a carta para o Segundo Paredes. Aqui está a carta a declaração dos delegados de que Carlos Kossel enviou $5.289 pertencentes à associação ao seu cunhado. Os delegados solicitaram devolução do dinheiro à Associação Argentina, mas isso não foi feito. Eis o que o Espírito de Profecia diz sobre os mordomos infiéis. Medicina e Salvação, página 164. O poder de usar e desembolsar o dinheiro do Senhor não deve ser deixado a critério de qualquer homem sozinho. Deve-se dar conta de cada dólar gasto. E Testemunhos Seletos, volume 1, página 70, diz: foi-me mostrado o terrível fato de que Satanás e seus anjos têm tido mais que ver com o uso da propriedade do povo que professa ser de Deus do que o próprio Senhor. Os mordomos dos últimos dias são imprudentes. Permitem que Satanás lhes controle as questões de negócios e leve para as próprias fileiras aquilo que pertence à causa de Deus e nela deveria estar. Deus vos observa, mordomos infiéis. Ele vos chamará a contas. Outros acontecimentos de 1950.
Em abril de 1950, o irmão Yosef Adamsak distribuiu uma carta circular na qual ele publicamente revelou o pecado do irmão Kaspar Kissender. Ele escreveu: pensem um pouco, irmãos, um adúltero na conferência geral. Pode isto ser a voz de Deus? Aqui está a carta de Adamsak, onde ele declara isto. O irmão Carlos Kotzel informou ao irmão Dmitry Nikolic o caso do irmão Kaspar Kissender no ano anterior, mas agora, em 1950, os outros membros da comissão da Conferência Geral também ficaram sabendo o triste fato. Nomeação de delegados. O irmão Carlos Kotzel enviou uma carta ao irmão Eugênio Laikowski, que naquele tempo estava no Peru, com a data de 13 de agosto de 1950, da qual citamos algumas linhas. E aqui está essa carta enviada ao irmão Eugênio Laikowski pelo irmão Carlos Kotzel. Ele diz: não te olvides de trazer as cartas que te pedi, que os delegados estejam ao lado da Conferência Geral, assinado pelos delegados do Peru. Também traze uma carta para ti, na qual eles te anunciam como um delegado. E, ao mesmo tempo, uma carta para Ângel. E creio que até a data da sessão da Conferência Geral haverá lugar para um terceiro delegado. Espera, creio que eles já têm o direito a um terceiro delegado, porque o número de membros na vossa União Norte passa das 500 almas. Peru, em 31 de dezembro de 49, 371. Colômbia, hoje, 102. Equador, 13. E Venezuela, 38. Total, 524. Sendo que já são mais de 500 membros, podeis indicar um terceiro delegado. Mas, porque a Caixa não tem suficiente dinheiro, Ruth viajará com Ângel e Ângel pagará sua passagem. A passagem de Ângel será pago da Argentina e teus gastos da União Norte. Assim que, se querem, podem incluir a Ruth também como delegada. Ângel Craviota era o genro do irmão Carlos Kotzel e Ruth era sua filha, esposa de Ângel. De acordo com o Espírito de Profecia, Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 240 e 241, os delegados para a Conferência Geral são eleitos pelas uniões. Eles não são indicados pelo presidente. O irmão Carlos Kotzel também indicou a sua própria esposa, irmã Rosa Kotzel, para ser delegada pelo Chile, enquanto que 2 ministros ordenados do Chile foram deixados de lado. Imaginem, de uma só família, 4 delegados para a sessão da Conferência Geral. Isso, de modo algum, estava correto. No dia 22 de setembro de 1950, o irmão Carlos Kotzel enviou uma carta circular dissolvendo algumas uniões na Europa, a fim de que mais delegados pudessem vir, representando países em vez de representar uniões. Citamos do boletim número 1 da Conferência Geral de 1951, páginas 2 e 3, o seguinte: por exemplo,
Ele, o irmão Carlos Kotzel, necessitava um certo número de delegados da Europa Ocidental para que aumente o número de delegados. Da União Escandinava, ele pediu que um delegado venha da Finlândia, um da Suécia, um da Noruega e um da Dinamarca, isto é, 4 delegados além do presidente, 5 ao todo. De acordo com a nossa Constituição, um delegado deve ser eleito para cada 250 membros. Para essa união, que tinham somente 262 membros, somente 2 delegados eram necessários. Mas o irmão Kotzel incluiu mais 3 delegados. A União Holandesa tinha direito a enviar 2 delegados de acordo com a Constituição. Mas o irmão Kotzel modificou o status dessa união e propôs que cada país que compunha essa união devia enviar um delegado. A Bélgica, com apenas alguns membros, 1. A França, 1. A Espanha, 1. Luxemburgo, 1. A Inglaterra, 1. A Holanda, 2, mais o presidente. Assim que a União Holandesa enviaria 7 delegados, mais o presidente, para representar 322 membros. Na realidade, eles tinham o direito somente a 2 delegados. A Suíça, a Áustria e a Itália formavam uma união e eles tinham direito somente a 2 delegados. Mas foram feitas provisões para 3 delegados, enquanto que outras uniões foram avisadas a enviar delegados de acordo com a velha Constituição. É tirado do Boletim da Conferência Geral de 1951, número 1, páginas 2 e 3. Da Austrália, o presidente da União, irmão Clyde Thomas Stewart, e um delegado mais, o irmão Alex N. MacDonald, deviam ir à sessão da Conferência Geral. Mas o irmão Carlos Kotzel enviou uma carta ao irmão MacDonald que ele não devia ir. Assim que esse irmão, MacDonald, ficou em casa e não assistiu à sessão da Conferência Geral em 1951. Os delegados da África foram avisados a não virem, porque não havia dinheiro para pagar a passagem deles. O presidente, irmão Carlos Kotzel, agiu arbitrariamente em fazer todas essas mudanças. Quando vamos considerar a sessão de 1951, comentaremos mais sobre essas irregularidades cometidas pelo irmão Carlos Kotzel. Delegados de países restritos. Foi decidido que a sessão da Conferência Geral seja realizada em Zeist, Holanda, no mês de maio de 1951. De acordo com os estatutos, qualquer sessão poderia ser legal somente se 3/5 dos delegados estivessem presentes. Assim se lê nos estatutos. Quando pelo menos 3/5 dos delegados estiverem presentes, suas decisões se tornam legais e reconhecidas pelas conferências e igrejas afiliadas em todo o mundo. Os delegados que não podem estar presentes na conferência têm o direito de confiar o seu voto a alguém dos presentes para que os representem. O bylaws, quer dizer, os estatutos, artigo 3, número 2, páginas 2 e 3. De acordo com a primeira parte do artigo acima, não haveria quórum
se os delegados da Europa Oriental não estivessem presentes. Ali tínhamos a maioria dos nossos membros. A sessão da Conferência Geral seria ilegal. A fim de que esse vácuo seja suprido, foi feita uma provisão nos estatutos na última frase do mesmo parágrafo. No dia 27 de outubro de 1950, o secretário da Conferência Geral, irmão Dumitru Nikolic, enviou uma carta circular a todo mundo, anunciando a data e o lugar da próxima sessão da Conferência Geral. Citamos dessa carta. Essa carta está aqui, a carta do irmão Dumitru Nikolic, anunciando o lugar e a data da Conferência Geral. Ele diz assim: o propósito desta carta é informar-vos sobre a próxima sessão da Conferência Geral a ser realizada de 6 de maio a 2 de junho de 1951 em Utrecht, Holanda. Todas as uniões e campos missionários sob a Conferência Geral devem eleger os seus delegados em harmonia com as declarações acima mencionados em Testemunhos Seletos, volume 3, 241, e Obreiros Evangélicos, páginas 489 e 490, e a Constituição, dando aos eleitos uma carta de recomendação dos seus respectivos campos. Os seus nomes devem ser enviados ao endereço da Conferência Geral nos Estados Unidos para que possam obter visto de entrada na Holanda. Os países e campos que, por circunstâncias de restrição, não podem enviar seus representantes, autorizarão qualquer um dos irmãos dirigentes para que os representem de acordo com o número de seus membros. Na Europa Oriental, nossos membros estavam sob restrições. Eles não podiam deixar os seus países para ir à Europa Ocidental. Ao receberem a carta circular, fizeram arranjos para encontrar alguma possibilidade de estar presente ou encontrar alguém para que os represente. Da Iugoslávia, nós temos a seguinte informação. Esta carta que eu vou ler foi enviada a mim pelo irmão Tomo Vonsina, que em 1951 era membro da Comissão da União Iugoslava. Ele diz o seguinte: entre os anos de 1950 e 51, o irmão Nikolic nos avisou por carta que a nova sessão da Conferência Geral seria realizada em 1951, ao pedido dos irmãos da Holanda, um ano antes que normalmente deveria ter lugar. Nessa carta, e a mesma carta foi enviada aos irmãos da Romênia e Bulgária, ele implorou conosco para fazer todo o possível ao nosso alcance para que os nossos delegados estejam presentes na Conferência da Holanda. Em caso se isso não for possível, por causa da difícil situação política que predominava em toda a Europa Oriental e também na Iugoslávia, então ele nos sugeriu que a nossa união faça uma recomendação por escrito, com perguntas, se houver alguma, e enviemos a ele e autorizemos um irmão que estiver presente naquela conferência
geral para representar-nos em nome dos 4 delegados nossos e que apresente aos delegados em nosso nome nossas perguntas e recomendações. Ele não disse que devíamos autorizar a ele para isso, mas a quem nós desejarmos, de acordo com nossa livre consciência e escolha. Essa carta foi discutida oficialmente na Comissão da União Iugoslava e nós decidimos autorizar o irmão Nikolić para atuar em nosso nome, pois conhecíamos a ele como um bom ministro ativo, de mentalidade missionária, com boa reputação no movimento de reforma. Essa carta foi escrita e compilada pelo irmão Čolić e, juntamente com nossas perguntas, de acordo com as recomendações da comissão, ele pessoalmente enviou ao irmão Nikolić. E aqui está essa carta do irmão Tomo von Sina, onde ele mencionou o que acabei de ler. Um outro país que também enviou autorização para ser representado era a Romênia. Citamos da declaração de 3 membros da Comissão da União Romena de 1951, que ainda estavam vivos em 2 de dezembro de 1992. E aqui está a carta assinada por 3 membros que eram membros da Comissão da União Romena em 1951. Eles dizem o seguinte: a União Romena declara que no ano de 1951 o irmão Dumitru Nikolić foi autorizado para representar os 7 delegados eleitos para assistir à sessão de delegados da Conferência Geral na Holanda. Os 7 delegados não puderam assistir à sessão pessoalmente naquele tempo, pois o decreto proibindo o movimento de reforma já havia sido promulgado, as propriedades da União já haviam sido confiscadas e os irmãos já haviam sido aprisionados. Essa carta assinada por Nicolae Moraru, Stefan Ungurianu e Floria Popa. O secretário da Conferência Geral tentou entrar em contato com o presidente, irmão Carlos Kotzel, para resolver os problemas existentes antes da Assembleia. É triste dizer que não havia boa comunicação entre o presidente, irmão Carlos Kotzel, e o secretário, irmão Dumitru Nikolić, desde abril de 1949. O secretário apelou ao presidente para reunirem a comissão a fim de resolver todos os problemas antes da sessão. Isso não deu certo. Então, o irmão Dumitru Nikolić enviou uma carta ao irmão Carlos Kotzel com a data de 17 de janeiro de 1951. Aqui está uma fotocópia da carta escrita em alemão pelo irmão Carlos Kotzel ao irmão escrito pelo irmão Dumitru Nikolić ao irmão Carlos Kotzel, apelando para que resolvam os problemas antes da conferência. O irmão Dumitru Nikolić desejava resolver os problemas antes da sessão da Conferência Geral. É triste dizer, mas isso não foi feito. Eu quero abrir aqui um parêntese e falar um pouco da minha experiência pessoal em 1951. No dia 9 de maio de 1949, comecei a trabalhar
para a igreja na encadernação localizada em Belém, São Paulo, Brasil. No ano de 1951, um certo dia, bem cedo pela manhã, o irmão André Lavric entrou na oficina. Ele disse: por favor, esteja tudo limpo e em ordem aqui, porque hoje teremos visitas vindo da Argentina. Éramos somente 5 de nós trabalhando na oficina. Não foi necessário nos preocupar porque tudo tínhamos em ordem e limpo. O irmão Carlos Kotzel, a irmã Rosa, sua esposa, os irmãos Vicente Cimera, Eugênio Laikowski, Ângelo Cravioto e sua esposa Ruth estavam a caminho da Argentina para a Holanda. O navio ancorou no Porto de Santos e foram-lhes dito que o navio permaneceria 24 horas ali. O irmão Carlos Costa telefonou ao irmão André Lavric dizendo que eles estavam em Santos e têm de esperar 24 horas até continuar a viagem. O irmão André Lavric sugeriu que eles tomem um táxi e venham a São Paulo e que a União Brasileira iria pagar as despesas. E assim fizeram. Naquele tempo, tínhamos na mesma propriedade da igreja a encadernação, uma clínica naturista, um templo e a residência do irmão André Lavric. Nessa ocasião, fiquei conhecendo os irmãos Eugênio Laikowski, Vicente Cimera, Ângelo Cravioto e as irmãs Rosa e Ruth. O irmão Carlos Kotzel eu já o conhecia de antes. Eles entraram na encadernação e o irmão André Lavric mostrou-lhes os livros publicados. Tínhamos naquele tempo uns 60 colportores efetivos. Os irmãos da Argentina ficaram surpreendidos quão avançada estava a obra no Brasil. O irmão André Lavric levou-os a ver a clínica, o templo e depois de uma boa refeição, eles voltaram a Santos. Depois da Conferência Geral em 1951, ao regressarem os delegados, o irmão Eugênio Laikowski me contou pessoalmente o que ocorreu depois da visita à nossa sede no Brasil. Ele me disse, e agora vou citar as palavras dele: logo que partimos de Santos, rumo ao Rio de Janeiro, nós dois, eu e o irmão Cimera, subimos ao convés do navio e estávamos comentando sobre o que tínhamos visto no Brasil. Nós ambos concordamos, dizendo: o Senhor abençoou sua obra no Brasil. Eles têm igrejas. Naquele tempo tínhamos uns 20 templos. Tem obra de colportagem, publicadora, clínica, etc. E na Argentina temos somente uma pequena sala onde nos reunimos. Estando ainda comentando sobre a obra da reforma no Brasil, o irmão Carlos Kotzel subiu ao convés, se uniu conosco e nos perguntou: que estáis conversando entre vós? Que pensais do Brasil? Ficamos muito surpreendidos ao ver como o Senhor abençoou sua obra no Brasil, respondemos. Sim, a obra avançou bastante aqui, mas nesta sessão da Conferência Geral, o irmão André Lavric deve ser substituído, disse o irmão Carlos Kotzel.
E aonde irá ele? Perguntamos. Vamos enviá-lo à África, disse o irmão Carlos Kotzel. E quem tomará o seu lugar no Brasil? Perguntamos. Não sabemos ainda, disse ele, mas se não houver outro, Ângelo virá ao Brasil. Então lhe perguntamos, irmão Kotzel, se o irmão Lavric está fazendo tão boa obra no Brasil, por que deve ele ser retirado? Ele nos olhou com um olhar não prazenteiro e disse, vejo que a vossa visita ao Brasil não lhes fez bem. Então ele virou as costas para nós e foi embora. Desde esse dia, ele procurava evitar a falar comigo. E aqui encerra as palavras do irmão Laikowski. Antes de sair da Argentina, o irmão Carlos Kotzel enviou parte das suas mobílias aos Estados Unidos da América do Norte. Ele estava seguro de que havia de continuar como presidente da Conferência Geral. Citamos de uma carta do irmão Arend Ringelberg, de 31 de maio de 1951, a seguinte informação. Ele diz, e aqui está essa carta de Ringelberg. A longa viagem foi feita num navio de meio passageiro e meia carga. Foi um grande prazer para nós saudar esses irmãos do outro lado do mundo. Foi um prazer especial para a irmã Kotzel, que trabalhou duramente ao lado de seu esposo por 24 anos, ver a Europa e novamente o seu país natal. Ela acompanhou seu esposo, sendo que a sua mudança para os Estados Unidos estava combinado com isto. Agora, antes de entrarmos a considerar a sessão da Conferência Geral de 1951, desejamos dizer algumas palavras sobre a maneira apropriada de realizar uma sessão de delegados. O procedimento de uma sessão de delegados deve ser realizada da seguinte maneira. Número 1. O presidente apresenta a abertura com um breve sermão. 2. Procede-se à ordem dos delegados. Credenciais são submetidos. 3. A ata da sessão anterior é lida. Às vezes, a ata é lida depois da eleição do presidente de mesa e do secretário da Assembleia ou depois da apresentação dos relatórios. 4. A sessão é declarada legal para funcionar se houver quórum, número suficiente de delegados presentes. 5. Os relatórios são apresentados na seguinte ordem. A. Relatório do presidente. B. Relatório do vice-presidente. C. Relatório do secretário. D. Relatório do revisor da contabilidade. E. Relatório do tesoureiro. F. Relatório de todos os secretários regionais. E. G. Relatório dos secretários departamentais. 6. Um presidente de mesa se elege de entre os delegados por voto secreto. 7. Um secretário provisório se elege dentre os delegados também por voto secreto. 8. O presidente e todos os outros oficiais depõem suas responsabilidades nas mãos do presidente de mesa e do secretário da sessão e dos delegados, e o presidente de mesa e o secretário da Assembleia tomam a plataforma e conduzem a sessão. As várias comissões são eleitas
tais como a Comissão de Nomeação, Comissão de Finanças, Comissão de Planejamento e qualquer outra comissão que a delegação julgue ser necessária. Ponto 10. Apresentação, discussão e aceitação dos relatórios das várias comissões, o que inclui a nomeação dos novos oficiais. Ponto 11. Os novos oficiais tomam a plataforma e a sessão fica encerrada. Ao analisarmos o procedimento da sessão de delegados de 1951, não vamos incluir evidências separadas, mas incluiremos aqui a ata completa como evidência. Naturalmente, discutiremos os pontos mais ressaltantes da ata. Examinemos agora o que ocorreu na sessão de 1951, dia por dia.